Você já ouviu falar da derivada, não é? Agora, você sabe por que ela é a variação instantânea? Então tá, vamos lá. Para entender um pouco melhor isso, a gente precisa entender o conceito de tangenciar. O que é tangenciar? Agora imagina que você tem uma curva qualquer. E imagina que passam retas próximo dela. Pode ser que essas retas encostem em um ou mais pontos, ou pode ser que inclusive nem encostem. Mas na verdade vamos supor que existe uma reta que encosta em um único ponto. Vamos supor que esse ponto seja um x qualquer. Tá? Pensando que a gente está falando, obviamente, em curvas num plano 2D. Mas pensa comigo, será que o conceito de um único ponto basta para dizer que é um ponto de tangência? Vamos escolher uma dessas curvas e vamos escolher uma reta que encosta nela em um único ponto. Agora vamos aproximar um pouco e vamos nos perguntar se basta para que isso seja ponto de tangência. E vamos aproximar cada vez mais e assim por diante. Vai chegar um momento que a gente vai aproximar tanto que a impressão que vai dar é que essa curva em branco é igual à reta tangente em azul. E a gente vai poder afirmar que o ponto de tangência é onde a curva mais se parece com essa reta. E por ser o ponto onde a curva mais se parece com essa reta, a taxa de variação dessa curva, especificamente nesse ponto, vai ser simplesmente igual à taxa de variação dessa reta tangente. Afinal, elas estão muito próximas e se parecem muito naquele ponto. Logo, a inclinação da reta tangente é tudo que a gente quer. E a inclinação da reta tangente é aquilo que a gente vai chamar de derivada. Ou seja, a derivada é igual à taxa de variação da curva, especificamente naquele ponto. Mas para um pouquinho, como é que a gente faz para calcular a derivada, uma vez que agora a gente sabe conceitualmente o que é? Bom, para calcular a derivada, a gente precisa calcular a inclinação daquela reta tangente. E se a gente for lembrar de uma reta qualquer, a gente sabe que uma reta qualquer tem uma equação do tipo ax mais b. Pega uma reta qualquer, por exemplo, 2x mais 1. Se a gente precisar calcular a inclinação dela, basta descobrir qual é a variação de y, dividir pela variação de x, e a gente vai ter simplesmente aquele coeficiente que a gente chama de a, e que vai ser a inclinação dessa reta. Ou seja, esse coeficiente dessa reta é tudo que a gente quer descobrir. Agora, se a gente pensar numa reta qualquer, para fazer esse cálculo novamente, o que a gente precisa de fato são dois pontos. Porque para descobrir a variação de y pela variação de x, a gente vai ter que ter x1 e y1, e a gente vai ter que ter x2 e y2. De posse desses dois pontos, a gente calcula a diferença e, obviamente, descobre quem é esse coeficiente. Tranquilo? Pois é. Acontece que como a gente está tão perto, tudo que vale para a reta, vale para aquela curva. Porque aquela curva naquele momento se parece muito com a reta. Então pensa num ponto x0, em que obviamente eu consigo calcular a sua variação de y e a sua variação de x, ou seja, eu teria a taxa de variação da reta. Mas eu sei que isso é igual à taxa de variação da curva, que é a derivada. E obviamente eu estou falando disso porque eu estou pegando um exemplo em que nós temos uma proximidade muito grande entre as curvas naquele ponto x0. E não interessa onde eu calcule, para qualquer valor que eu pegue, ou para qualquer variação, a taxa de inclinação de uma reta vai ser sempre a mesma. E se eu estiver muito próximo, para a curva vai ser sempre a mesma. Então vale que a taxa de inclinação da reta é igual à da curva, muito próxima uma da outra. Agora, como é que eu calculo de fato a derivada? Pensa um pouquinho, você tem uma função qualquer e você quer calcular a taxa de variação naquele ponto x0. Ou, em outras palavras, a inclinação daquela reta tangente, que é nada mais nada menos do que a derivada naquele ponto. E para que a gente calcule a taxa de inclinação, a gente precisa ter uma reta. E para que a gente tenha uma reta, a gente precisa de dois pontos. E para calcular assim por diante, a gente vai precisar de mais de uma reta para tentar aproximar aquilo que seria a nossa derivada no ponto x0. E quanto mais próximos forem esses pontos, melhor vai ser a derivada. Concorda? Beleza. Então, na verdade, é como se a gente pudesse criar uma escala para poder chegar em f' de x0. Ou seja, para que eu chegue na minha derivada, eu vou calcular um coeficiente, eu posso calcular um segundo coeficiente, e assim por diante, quantos eu queira, até chegar o mais próximo possível. Na verdade, quem manda nisso é a proximidade de todo o valor de x com aquele valor x0. E quanto mais próximos essas retas forem, é a mesma coisa que dizer o quanto mais próximos serão esses valores de x. Então a gente pode dizer que quando x tende a x0, eu estou tendendo a ter uma inclinação igual àquela que eu queria, ou seja, a derivada. E é por isso que vem a notação de limite para a derivada, ou seja, f' de x0 é um limite. Mas se você não entendeu ainda como é que funciona na praticidade esse exemplo, pensa comigo. Imagina que você tem um único x, e imagina que esse x está se aproximando de x0. Ao mesmo tempo, aquele coeficiente, ou aquela divisão, que é tudo que você quer, está se aproximando ou não de f' de x0. Tudo depende. Se x for mais próximo de x0, a ideia é que se aproxime. E quanto mais próximo esse x for de x0, esse coeficiente tende a ser o f' de x0. Simples assim. Tá bom, mas será que nada passou desapercebido? Ou será que não existe uma maneira ainda um pouquinho mais clara e fácil de descobrir tudo o que está acontecendo? Vamos fazer o seguinte, pensa comigo. Vamos colocar de novo todas as retas e vamos analisar o que está acontecendo. Bom, a gente sabe que todas essas retas, à medida que elas se aproximam da reta azul, a gente chega perto da derivada.
Isso quer dizer que os valores de x chegam próximos de x0. Até aí tudo certo. Porém, será que não existe nada melhor? Por exemplo, vamos supor que a distância de x0 até x1 seja h, e depois de x0 até x2 h, e assim por diante. Ou seja, h vai diminuindo. Se a gente olhar do ponto de vista dessa distância, ou seja, h sendo x menos x0, a gente está querendo um limite, na verdade, que ao x tender a x0, a gente sabe que h tenderá a zero. E, consequentemente, x é x0 mais h. Ou seja, uma simples troca de variável troca o nosso quociente e troca também a definição de derivada. Agora a gente tem uma derivada, que inclusive na minha opinião é um pouco mais fácil, a gente faz h tender a zero. E na medida que h tende a zero, a gente tem uma situação que a gente quer. Como assim? Imagina que esse h, que é a diferença entre x e x0, está diminuindo. E na medida que esse h diminui, eu estou chegando mais próximo de x0. Se h aumenta, eu estou me afastando, e assim por diante. Então, o que eu quero é que h seja o menor possível. Em outras palavras, o que eu quero de verdade é que h tenda a zero. E quando h tender a zero, obviamente eu vou ter a mesma inclinação ou a mesma reta tangente. Então, nada mais nada menos a definição de limite de uma derivada. Em outras palavras, a derivada tem por definição dois limites, que representam obviamente a mesma coisa, mas com notações diferentes. Uma faz x tender a x0 e o outro faz h tender a zero. Tudo bem? Agora vamos olhar isso num ponto de vista um pouco mais prático. Vamos supor que a gente tem um carro, que a gente tem uma pista, e que a gente vai andar com esse carro. Pensa comigo, se esse carro andar uma certa quantidade de espaço, numa certa quantidade de tempo, supondo 4 metros em 1 segundo, ok, nada de novo, nada de importante. Agora, se esse carro andar na mesma quantidade de tempo, agora 8 metros, o que isso quer dizer para mim? Bom, quer dizer que ele andou um pouco mais rápido. Mas se ele por algum motivo, nesse mesmo intervalo de tempo, ou seja, 1 segundo, andar 16 metros, quer dizer que ele andou bem mais rápido. E na verdade, ele está variando a sua velocidade. A gente sabe que velocidade é distância sobre tempo, e que obviamente é dada em metros e segundos, respectivamente. Então a gente sabe a velocidade em cada um daqueles espaços. Basta que eu divida 4 sobre 1, 8 sobre 1, 16 sobre 1. Nós teremos as respectivas velocidades, 4, 8 e 16 metros por segundo. Mas como é que a gente olha isso na prática? Na prática é um pouco diferente. A gente tem sempre equações de espaço e tempo, como a gente aprendeu na física. E dado um intervalo de tempo, a gente olha o espaço que ele foi deslocado, ou seja, 4 metros em 1 segundo, dando uma velocidade de 4 metros por segundo. Dado um próximo intervalo de tempo, digamos também 1 segundo, a gente olha o quanto foi deslocado, 8 metros em 1 segundo. E assim por diante, a gente vai ter 8 metros por segundo como velocidade. Olhando o terceiro espaço de tempo, que continua sendo 1, mas um deslocamento um pouco maior, a gente vai ter então 16 metros por segundo como velocidade. Mas será que nesses intervalos de tempo a velocidade foi sempre a mesma? Ou seja, entre 1 e 2 sempre foi 8 metros por segundo? Não sei, mas se a gente tentar calcular ponto a ponto, a gente vai obter o seguinte padrão. Por exemplo, andando de 0 até 3 segundos. A gente tem um pouco do padrão. Mas acontece que esse padrão não é suficiente. Vamos supor que a gente comece a andar agora em intervalos menores. Meio segundo, por exemplo. Tá bom. Meio e meio, depois 1, depois até chegar a 1,5 e assim por diante. A gente vai ter um padrão um pouquinho diferente, ou talvez aquilo que a gente pode chamar de um padrão um pouco mais detalhado. Em outras palavras, a gente sabe que essa velocidade foi mudando em cada instante, ou seja, cada instante possui uma velocidade diferente, ou seja, uma velocidade instantânea. E esse padrão, por exemplo, é dado por essa curva. Independente de tudo isso, a gente pode sempre calcular usando dois pontos, ou seja, a diferença entre dois pontos, tanto para variação da posição quanto variação do tempo, vão me dar uma velocidade. Isso não muda, mas acontece que se eu quiser, de fato, a velocidade instantânea, eu vou precisar usar a definição para um único ponto. E a definição para um único ponto é uma derivada. Isso não vai mudar. Então não interessa onde eu esteja nesse gráfico, eu sempre vou poder calcular, através de dois pontos, a variação da posição pelo tempo e vai me dar uma certa velocidade. Se eu mudar esses dois pontos, obviamente, eu vou ter a mesma situação. E, obviamente, talvez uma nova velocidade. Agora vamos fixar um intervalo de tempo e vamos colocar a definição desse quociente. Então, ou seja, esse ΔT faz o papel do nosso H. Então, o que a gente quer é, na verdade, que esse ΔT seja o menor possível para que a gente tenha uma velocidade instantânea. Se a gente começar a diminuir os valores desse ΔT ou dessa variação de tempo, a gente vai chegando um pouco mais perto daquilo que parece ser, de fato, a velocidade naquele ponto. E se a gente começa a chegar cada vez mais perto, ou seja, diminuindo o valor de ΔT, vai chegar num momento que eu vou estar numa situação que a gente pode chamar de ótima. Ok, mas aqui eu preciso usar o zoom novamente, porque vai chegar num momento que esse ΔT é tão pequeno que não vai adiantar a gente ficar tentando olhar no mesmo gráfico. Então imagina que eu tenho ΔT igual a 0,1. E obviamente, para ΔT igual a 0,1, eu tenho uma certa velocidade.
Mas o que aconteceria se eu diminuísse mais ainda? Sei lá, ΔT igual a 0,05. Pensando em segundos, isso já é um valor muito pequeno. Ou ΔT igual a 0,01, ou seja, menor ainda. E obviamente eu vou ter velocidades mais bem aproximadas. Lembrando que eu estava lá na curva inicialmente. Agora, se eu olho para ΔT igual a 0,0001, ou seja, claramente ΔT tendendo a zero, ou o mais próximo de zero possível, a velocidade que eu obtenho é a velocidade instantânea, ou seja, a derivada naquele ponto. Que ponto? O ponto que eu estou procurando, especificamente. Poderia ser qualquer ponto da curva. Então quer dizer que, bom, esse padrão que a gente obteve, para cada ponto ele vai ter uma reta tangente. E a inclinação dessa reta tangente nada mais é do que a derivada. E nada mais é do que a variação instantânea. Nesse caso, a velocidade instantânea. Então, para qualquer ponto que eu tenho, eu vou ter uma velocidade instantânea que está variando com o tempo. E a maneira com que eu obtenho isso é, obviamente, essa que a gente acabou de ver. Agora, você sabe como um radar fixo mede a nossa velocidade instantânea? Lembra do nosso carrinho? Vamos supor que ele passa por um radar fixo. Ele vai passar por duas coisas chamadas laços indutivos, que obviamente estão a uma distância fixa. Essa distância fixa é previamente conhecida por quem instalou esses laços indutivos. Mas o que está acontecendo aqui na verdade? Pensa comigo, essa variação ou essa distância fixa, a gente conhece o termo dela. A gente só não sabe quanto tempo ele levou para passar entre um laço e outro. Bom, se a gente descobrir esse tempo, a gente vai colocar nesse quociente e vai ter aquilo que a gente sabe que é a velocidade instantânea. Vamos supor que essa distância seja 2,5 metros. Fácil, simples assim, né? Que até acho que é a distância oficial. Se eu colocar 2,5 metros, vamos supor que a gente passou em 0,3 segundos, passamos a uma velocidade, então, de 8,3 metros por segundo, ou equivalente a 30 km por hora. Bom, se a gente diminuir o tempo, pensando na mesma situação, com a mesma distância, obviamente a gente vai estar aumentando a velocidade. Vamos supor que esse tempo seja 0,2 segundos. Teríamos 2,5 ou equivalente a 45 km por hora. Se a gente diminuísse mais ainda esse tempo, o que aconteceria? Bom, vamos supor que esse tempo agora fosse 0,1 segundos, respectivamente 25 metros por segundo, e por fim, 90 km por hora. Pois é, e aí que chega a nossa famosa multa. Lembra? Aquela que chega pelo correio, tudo com foto e tal? Pois é, se você não sabe a quem culpar, bom, tá aí um candidato, a derivada. Até uma próxima.